Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani. É um prazer estar aqui com vocês e hoje recebendo ela, uma grande amiga que tem, assim, por detrás dos bastidores, me orientado muito em diversas coisas da vida e principalmente nesse mundo literário, né? Marcélia Azeredo. Querida, é um prazer ter você aqui. Eu sei que a sua agenda é muito complicada, no meio de uma feira literária, a gente se falando, né? Mas a gente conseguiu. Que bom que você está aqui, querida. Ah, Daniele, muito obrigada a você. Uma honra estar aqui no seu Pod Dani. Eu acho que vai ser uma troca bem gostosa e vamos poder falar sobre a gente, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas carreiras e a gente sempre aprendendo, né? Essa vida é isso, um aprendendo com a outra e eu acho que isso daí é o mais legal. É essa troca que faz a gente ser melhor cada dia, né? A gente estava falando ali atrás agora sobre isso, né? É importante na vida a gente ser melhor todos os dias, né? Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e assim todos os dias, né? Essa concorrência tem que ser você com você, né? Com certeza. Todo dia a gente travando uma luta, mas a primeira luta é conosco mesmo. Isso aí. Vamos começar? Bora? Então vamos começar. Marcélia, conta um pouco pra gente, né, da sua carreira, o que você já fez, qual a sua formação. E no final você conta pra gente como é que você veio parar nesse mundo da literatura. Olha, eu já fiz tanta coisa nessa vida. Comecei bem cedo, né? Com 18 anos já trabalhava. Eu comecei como radialista, na realidade. Eu não era nem formada, mas desde pequenininha eu sabia que eu ia fazer alguma coisa ligada à comunicação, porque meus pais falavam que eu falava que nem pobre na chuva, né? Então, não parava de falar, quer dizer, sempre a comunicação, sempre conversar, ter contato com outras pessoas, sempre foi uma coisa que sempre me deu muito prazer. Então, eu tinha que partir para isso, né? Profissionalmente, para a área de comunicação, alguma coisa que me integrasse com outras pessoas, né? E aí eu fiz comunicação social, jornalismo, comecei a trabalhar como radialista. Fui da Rádio Fluminense, uma das pioneiras em... Rádio do rock? Rádio rock. Era? Como uma rádio que só tinha locutoras mulheres, né? Então, foi um período, assim, dos anos 80, né? Para os 90, muito interessante, que eu não encarava nem isso como uma profissão, era mais até uma curtição, por incrível que pareça. E aí, lógico, depois quando fui terminando a faculdade e tal, a gente já fui pensando já num longo prazo de carreira e tudo. E sempre trabalhei em empresa, né? Em departamento de comunicação, mas em empresa, até 2017. E em 2017, por uma circunstância mesmo de sair de um trabalho, eu falei, bom, e agora? Eu acho que está na hora de dar uma nova guinada aí, pensar em alguma coisa. A gente já estava mais para os 50 anos. E aí eu falei, eu sempre gostei de escrever, né? E sempre tive aqueles 1000 caderninhos guardados. Tinha um livro que eu tinha escrito em 2008, engavetado, porque não tinha coragem de publicar. Eu falava assim, gente, quem vai gostar disso? Aquela velha história, né? Que a gente nunca valoriza o que a gente escreve. Acha que sempre... isso não tá bom ainda. Precisamos melhorar. E aí, a famosa pandemia, que todo mundo, acho que desengavetou tudo que tinha, pensou de outra forma, né? Acho que principalmente o medo que a gente ficou de morrer, fez que a gente mudasse, né? Uma série de coisas. Graças a Deus, acho que muita coisa a gente mudou para melhor. E aí, em 2020... eu peguei esse texto engavetado, que era um conto que eu tinha escrito sobre o Natal, que é uma fase assim que eu amo muito do ano, é o Natal. E eu tinha esse texto guardado e falei, não, vou fazer. E vou fazer assim, eu mesma, de forma independente, não importa. Vou ver quanto custa isso. Então, fui procurar os caminhos de fazer essa primeira publicação dessa forma. Não, é uma coisa assim, bem de coragem mesmo que a gente tem que ter, porque não tem muita dica, né? A gente tem que sair procurando. Mas consegui, foi um tempo recorde, que foi em 2 meses que eu consegui fechar esse trabalho. E aí
lancei para o mundo, né? Eu mesma vendendo 1 a 1, não teve editora, não teve livraria, nada disso. A gente, todo mundo dentro de casa. Então, o lançamento também foi Zoom. Fiz um lançamento pelo Zoom. E aí, o Tempo de Delicadeza, né? Que foi esse meu primeiro livro, veio à vida aí e foi me dando gosto essa coisa, né? De mexer com esse produto, que vamos dizer assim, que é um livro, né? O livro é um produto, na realidade é isso. Né? Então, trabalhei bastante o Tempo de Delicadeza. Depois, quando a gente saiu da pandemia, comecei a participar das feiras literárias, encontros literários, que realmente, Dani, como a gente estava falando lá nos bastidores, em tudo a gente precisa se unir às comunidades, né? As pessoas. Não adianta a gente querer fazer as coisas sozinho, porque não vai alcançar nada. Então, esse movimento de estar com pessoas que fazem a mesma coisa dá muita força, dá muito apoio, e a gente vai se ajudando, vai descobrindo coisas, né? Então, a partir desse momento de 2020 para cá, eu tenho realmente dedicado parte do meu tempo, ainda não é 100% que eu vivo, né, só para escrever. Ainda tenho que pagar meus boletos de outra forma, mas eu espero que em breve eu consiga, né, ficar só escrevendo, dando curso, enfim, oficinas, é o que eu realmente gosto de fazer, e orientando o pessoal lá no clube de escrita, mas por enquanto não dá. Então a gente vai dividindo o tempo, mas eu tenho feito assim, meio como exercício físico, sabe? Tentado tirar por semana um tempinho para me dedicar a isso. Isso é legal. Aí você escreveu o Tempo de Delicadeza, então, em que ano? O original foi em 2008, mas assim, eu publiquei ele em 2020. 2020. E o Morrer de Sede em Pleno Mar, que foi quando? O meu romance de estreia, foi em ano passado, né? 23. Eu escrevi ele em 2022 para 23, final de 2022 para 23, e eu publiquei ele em 23. Mas aí foi um processo um pouco diferente, porque a gente pode fazer de forma independente um livro, mas a gente também pode submeter a editoras, né? Através de um processo que chama chamada de originais. Então, eu submeti o texto a uma editora, a Penalux, e aí mandei, né, o texto original, ele foi analisado, eles gostaram, e aí eu fui aprovada para fazer esse livro, né? Assim, então, essa primeira tiragem eu não tive que me preocupar com nada, né? E agora, é ainda um trabalho de uma escritora independente, ainda não estou em todas as livrarias do Brasil, né? Então, eu digo assim que é um passo de cada vez, né? Formiguinha. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiga, como sem em pressa, tudo, né? Como em tudo na vida, né, Dani? A gente, eu acho que a gente começa devagar, assim, para também ir aprendendo, né? E também não se esgotar de cara, né? Com o processo. Então, a gente vai devagar, mas assim, tenho colhido, assim, muitos frutos, né? As pessoas também, os leitores têm mandado feedbacks, né? As redes sociais ajudam muito, né? As avaliações também na Amazon, enfim. Então, isso é legal, isso que eu ia te perguntar. Tá na Amazon? Tá na Amazon. E os aí, dois. Que bom. E você já tem um terceiro? Quarto? Quinto? Olha, tem sim. Eu tenho um livro que tá para sair, um de poesias, que deve sair até o final do ano. Já tem editora também. Foi um outro que eu submeti as chamadas de originais. E eu tô escrevendo um outro livro, e esse é um livro de contos. E aí esse livro vai demorar bastante. Não tô com a menor pressa para ele. É um tema de... como é que chama? De abuso com crianças. Então, é um tema um pouco espinhoso. Então, também eu escrevo, assim, às vezes eu fico meio abatida. Então, aí todo mundo fala, mas por que você escolheu um tema tão eu ia perguntar pesado?
Eu acho que eu não escolhi, não. Esse tema que me escolheu. Por quê? É uma situação de ver violência contra a criança, uma coisa que sempre me incomodou muito, né? E eu venho do jornalismo, então a gente ouve muito, a gente vê muitas reportagens, né, desses crimes, e eu queria, uma vez, aliar, né, o jornalismo com a literatura. E eu acho que me pegou por aí, mas está sendo um pouco difícil tocar esse projeto, mas estou indo com calma, vamos ver o que vai dar. E esse livro de poesias, que vai sair pela Pedregulho, né, que é uma editora do Espírito Santo, a gente está em processo aí de edição, já terminei o livro, enfim, então eu acho que até o final do ano ele sai. Eu ia te perguntar sobre esse seu livro dos contos, né, do abuso, eu ia te perguntar de onde você tira inspiração, mas inspiração não pode ser a palavra aqui, porque a gente está falando de violência e de abuso, né? De onde você vai encontrar as palavras para você colocar no livro? Como é que você faz estudos? O que você faz para você escrever? Porque, assim, é um tema muito difícil, né, o Marcele? O que eu tenho feito é assistido muitas reportagens sobre crimes com crianças, esses famosos todos. Araceli, aquele crime com Carlinhos nos anos 70, crimes que aconteceram agora de crianças mortas com bala perdida, enfim, outras formas de violência também com criança, né? Bullying, homofobia, também gordofobia e uma série de crianças especiais que sofrem violência não só pela família, mas também nas escolas. Então, esses temas todos bem espinhosos, eu tenho lido bastante sobre isso, lido alguns livros também que tocam nesse assunto, para poder escolher, né, a voz, vamos dizer assim, dos contos, né? Então, os contos, eles vão ser contados assim, ora por alguém que está vendo essa situação, ora pela própria criança que morreu, né? Então, tem para não ficar também uma coisa muito maçante, sim, né? Mas por isso que eu falo que é um projeto que vai demorar um pouco, porque não pode ser uma coisa que fique mais um livro falando de violência, sabe? Tem que ter um objetivo mais, assim, que eu ainda não sei exatamente qual é, mas eu acho que é mais denunciar, sim, mas de uma forma mais lírica. Mesmo falando de violência, eu quero encontrar esse ponto, sabe? De botar um pouco de poesia, sim, nos contos, né? Então, por isso que isso demanda um pouco. Agora eu entendi por que ele vai demorar. Demora. Porque, assim, você ainda tá construindo tudo, né? Inclusive o objetivo, né? O que você precisa passar para o público, né? Então, assim, desejo para você boa sorte, né? E já tô ansiosa, né? Apesar de eu não gostar muito de falar sobre violência. É uma coisa que eu não gosto. Ontem eu comecei a ver uma série na Netflix, eu acho, não me lembro. E começava assim, era a história de uma menina que vivia muito bem com os pais, mas isolada numa fazenda, bem distante de todo mundo. E ela perguntou umas 2 vezes pra mãe, por que a gente não tem parentes? E a mãe olhava pro pai e... Porque a gente vive assim, né? E aí eu resolvi ler a sinopse. Quando eu li, eu não gostei. Acidentalmente os pais iriam morrer, ela iria ficar sozinha e vinha alguém, não sei se é a avó dela, pai de mãe, pai de pai, buscá-la para ir morar na fazenda deles, né? E lá nessa fazenda ela ia descobrir que a vida dela tinha muito mais coisas do que ela poderia saber. Quer dizer, tinha uma trama toda, né? Quando eu li aquilo ali, eu falei, já não quero ver. Desliguei. Porque aquilo já me agonia. Vou ficar tensa, né? Já me agonia. Porque, assim, essas coisas com criança. E eu acho que pai e mãe que morre. Quero que esse livro tenha um tom... Tudo bem, é violência contra a criança. É importante a gente falar sobre isso. Mas que não tenha esse tom de assustar, né? Da pessoa... De pesar. Pesar. Então, por isso que a mão, né, para escrever isso, a gente tem que estar bem tranquila, assim, tem que buscar tirar
um pouco de dor, sofrimento, de peso. Porque quando você fala, vou fazer um livro sobre a violência contra as crianças, a gente já imagina dor, sofrimento, peso, eu vou chorar, né? E assim, quando você fala que tem um toque de poesia, isso me deixa curiosa, porque agora eu já quero ler. Porque eu imagino que você vai usar um outro tom, não vai ser nesse tom, né? A gente... Eu acho que a gente tem que explorar muito para chegar a isso, assim, os sentimentos. Sim. Sentimentos de quem está lendo e os sentimentos de todas as pessoas envolvidas. Exato, Aí eu exato. acho que a gente consegue, sabe, pesar, botar na balança, assim. Isso é ótimo. Se for uma coisa só de você falar dos fatos, aí realmente fica maçante, né? Além de escrever livros, né, você dá cursos, né? Eu fiz um com você, que era das cartas, né? De fazer as cartas. E assim, eu sempre amei escrever cartas. Lá no passado, eu trocava muitas cartas. Eu ficava ansiosa para a hora do correio chegar na minha casa, porque eu sempre recebia muitas cartas. Essa oficina de cartas que eu nunca escrevi, ela veio até de uma necessidade minha, né? Até falo isso no início da oficina, que foi que eu precisava falar para uma pessoa uma coisa que eu não teria mais essa oportunidade, né? Porque era um momento profissional, né? E foi um momento de uma demissão que eu não esperava, e eu queria ter falado um monte de coisa na hora e não consegui. E eu acho que me ajudou a ter escrito essa carta para a pessoa, lógico que ela nunca foi entregue, né? Mas que foi um alívio, uma coisa assim tão incrível. E eu ficava assim, gente, quantas pessoas de repente estão passando por isso? E é um gênero, né? Escrever carta é uma coisa que a gente não faz mais. Então, vamos explorar, né? E assim, eu li livros muito bonitos, né? De cartas. Tem o da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó, um livro lindo. Tem o Correspondências da Clarice Lispector. Tem Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Então, são livros, né? Que resgatam esse gênero. E que é tão gostoso da gente ler, a gente meio que começa a fazer parte daquela família, enfim, daquela pessoa, né? Porque a carta, no fim, ela é um texto muito íntimo, né? Então, e eu acho que todas as oficinas que eu dei foram, assim, uma grande surpresa. As pessoas se sentiram depois muito aliviadas, muito bem, né? De escrever as cartas que escreveram. Tem muitas pessoas que não falam, não leem a carta, mas só falam para quem foi, né? Porque realmente é esse processo, né? Assim, de escrever uma coisa que vem muito de dentro. E às vezes você não quer expor, né? Mas durante a oficina, né, tem todo um processo também que todo mundo faz junto, um passo a passo. E acho que deixa também o processo mais tranquilo, né? Pra gente chegar à carta final, enfim, o produto final. Eu adorei. Eu gosto de escrever. Sempre gostei de escrever. Eu tenho uma caixa de papel de carta, pra você ter noção. Eu adoro escrever. Gosto de escrever carta, gosto muito. Sempre gostei. E quando eu vi a sua chamada, eu falei, cara, vou fazer. Eu sempre quis fazer. Depois você fez um de Natal. Eu sempre tenho no final do ano essa do Natal, que é pra escrever um conto. Eu até o conto que eu escrevi, eu participei de uma antologia, né, com um texto que eu escrevi nessa oficina, que é uma antologia só de Natal. E tenho outras oficinas também, assim, mais de escrita criativa, mais para despertar a criatividade, a pessoa começar a botar a caneta em movimento, né? E tem toda semana o clube de escrita, né? Que é toda terça-feira. Então já tem um grupinho que já há quase 2 anos a gente se reúne, que realmente é isso. Toda semana tem ou uma palavra, um texto, ou uma foto, que pode ser um gatilho para a gente escrever alguma coisa. E assim, é sem o menor compromisso, né? Ninguém tem que fazer um texto assim assado. É o que realmente tá dentro de você, o que você quer botar para fora. E é como exercício físico, eu falo. Quando a gente vai para academia, a gente vem para o clube de escrita também. Isso é ótimo. Quero fazer parte disso aí, me convida, hein? Tá abertíssimo, toda terça-feira, às 7h. Eu sempre digo, né, que a gente tem as nossas obrigações no trabalho, em casa, com a família, com os filhos, com o marido, mas a gente precisa ter lazer, né? Eu sempre digo que lazer é qualquer atividade que te dê prazer, que te traga
alegria. Porque a vida, ela precisa ser completa, né? A gente precisa trabalhar por uma obrigação financeira. Agora, se eu posso aliar o meu trabalho com uma coisa que eu goste, ótimo, né? Então, você trabalha por amor, com alegria. E aí você tem seus afazeres domésticos. E qual é o tempo que você tira para você fazer uma coisa que você realmente goste, né? Dançar, cantar, fazer um exercício físico, andar de bicicleta, andar de patins, escrever, ler um livro, discutir esse livro com alguém. Eu sentia muita falta disso, de ler um livro. Agora, eu vou conversar com quem sobre esse livro? Eu escrevi... São os famosos clubes de leitura que eu amo também. Eu escrevia, sabe? O que eu tinha mais gostado no livro, as frases importantes. Eu fazia uns resumos dos livros para mim mesma. E eu, de vez em quando, eu pegava aquele resumo para ler. Então, eu sempre digo assim, procurar uma atividade. E às vezes as pessoas nem sabem que tem essas coisas, porque elas acham assim que é tão impossível, né? Elas estão tão enraizadas que não dá para encaixar lazer na minha vida, não dá para encaixar prazer na minha vida. Outro dia eu conversando com uma amiga, ela falou assim para mim assim: ai, final de semana eu não sou ninguém, porque eu passo o final de semana todo só limpando e arrumando a casa. Socorro. Não, eu falei, vamos dar mais dicas para essa não, peraí, tá tudo errado. Falei pra ela, tá tudo errado. Primeiro que final de semana é pra você curtir. Não, mas não dá, porque não sei o quê. E ela é cristã. Aí eu falei pra ela assim, vou te falar uma coisa que eu acho que você sabe, mas acho que você esqueceu. Você sabe que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Aí ela, E pior que era. Eu falei, então, ele criou um dia pra gente descansar. Na cabeça dela, é proibido descansar. Não, nem pensar, gente. Na cabeça dela, então, mas isso deve ser alguma crença que alguém colocou limitante, né? Uma crença que limitante. Limitou. E aí, esse final de semana foi muito engraçado, porque eu tava olhando o Instagram e ela tava viajando, ela viajou, tava se divertindo, ela foi pra um lugar que tinha um lago lindo, tirando altas fotos. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim, porque era meu aniversário e de presente, né, a gente veio pra cá. Olha que barato, sabe? Já é o primeiro passo. Primeiro passo. Mas sabe uma outra coisa que eu ia comentar? Que a gente estava falando de tirar esse horário, de, né, esse lazer, ter esse momento, né? Outra coisa que qualquer atividade mais artística te proporciona é ativar a sua criatividade. E ativar a sua criatividade é muito importante para o trabalho, né? Então, por exemplo, se você realmente, né, gosta de escrever e tal, é muito interessante, é mais do que provado por psicólogos e etc., que esse exercício de você manter, né, sempre um texto, escrever um texto. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho inspiração. Não rola essa coisa de ter inspiração, gente. Como tudo, escrever também é um hábito, sabe? Você tem que sentar lá e escrever mesmo sem inspiração. Por quê? Você vai escrever a primeira vez, não vai estar muito bom, mas aí você vai revisar aquilo, você vai guardar, e daqui a um mês você vai pegar de novo e tentar de novo, sabe? Não tem essa coisa, tem que ter inspiração. Se fosse assim, não ia ter um texto no mundo, gente, porque ninguém tem inspiração o tempo todo. É muito raro, né? Um profissional de teatro, de música, que teve uma inspiração para fazer a obra que ele fez. É trabalho, é hábito, é luta em cima daquilo, né? Então, tem inclusive uma escritora americana, Julia Cameron, que ela dá uma dica das famosas páginas matinais. Ela fala muito nisso nos livros dela. E é muito interessante. O que são essas páginas matinais? Ela dá né, esse conselho de você acordar e você, durante alguns minutos, uns 20 a 30 minutos, você pega sua canetinha lá, seu lápis, enfim, pega um caderninho e vai escrevendo tudo que passa na sua cabeça. E vai sair ali a lista do supermercado, que você fala, poxa, eu tô escrevendo isso, que bobagem. Vai falar assim, eu acordei, eu escovei o dente, né? Vai ser assim, que você acha que aquilo ali é bobagem. Automaticamente, com o tempo, vai saindo coisas impressionantes, né? Então, faz esse teste aí. Vou testar. Acorda. Tudo bem que você não vai escrever 20 minutos, que você não tem tempo. Escreve 10, escreve 5, claro, né? E outra coisa também que que a minha filha faz, e eu acho assim fantástico, um hábito incrível. Ela, todos os dias, ela tira de 20 a meia hora para ler. Então, o almoço dela, ela faz home office, então fica mais fácil, né? Ela almoça,
pega um livrinho e fica lendo. E é muito bom a gente ter esse hábito de leitura, porque o hábito da leitura também vai inspirar a gente a escrever, né? E vai fazer a gente também ser mais criativo, pensar de uma outra forma, né? Como qualquer outro... assistir uma série, enfim, assistir a um filme, todos esses estímulos são muito bons. Sim. A gente sai um pouco das telas, assim, de celular, né? Ficar só em WhatsApp. Cansa, né? Isso aí cansa. Não, e você não aprende. Eu penso que você lê, você aprende. Você vê um filme, você aprende. Além de você aprender a escrever melhor, falar melhor, conhecer palavras novas. Você conhece e ter assuntos diferentes, né? Não também. Você pode WhatsApp, falar de outra coisa. WhatsApp, qual assunto novo que você tem? Vai falar o quê? Tava no WhatsApp ontem. Não tem história, né? Essa semana, eu não tô conseguindo ler, porque eu tô com dor de cabeça, então fica mais difícil para mim ler. E eu, assim, de um tempo para cá, eu venho perdendo cada vez mais a visão. Então tá mais difícil para mim enxergar. Tô esperando meu médico voltar de um congresso que ele foi internacional, e ele foi estudar, guardando ele voltar para mim poder fazer meus exames e tudo mais. Então eu tenho visto muito filme, e essa semana eu vi muitos, né? E assim, eu gosto de filmes sempre que tem alguma coisa que eu possa aprender. Se ele foi baseado numa história, para mim é melhor ainda. Ontem eu vi um lindíssimo, peguei perdido em algum desses canais, chamado 5.000 Cobertas. Eu achei o nome do já título. Super, né? 5.000 Cobertas. Eu já queria imaginar o que era. E aí é a história de uma mãe, um filho e o marido. O marido teve um surto. Começou a dar um negócio na cabeça dele, pegou o carro e foi embora. Sumiu. Meses desaparecido. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E a mãe teve que entregar a casa, porque a casa era financiada, foi morar com a mãe dela. E aí um dia o necrotério ligou e falou assim: a senhora vem aqui porque apareceu um homem aqui que tem os traços do seu marido. Aí ela foi lá, quando levantou não era ele. Aí ela começou a rir, ficou feliz, o cara não entendeu nada. Ela, não é meu marido. Aí o cara falou assim: mas tem uma coisa estranha, porque essa jaqueta aqui tava nele e aqui tá os dados do seu marido. Aí quando ela pegou, era a jaqueta dele. Ela falou: mas onde vocês encontraram ele? Aí ela foi atrás. Chegou lá, tinha um monte de gente de rua. E aí uma moça viu ela com um casaco e falou assim: você tá procurando fulano? Ele morreu. Aí ela falou assim: não, mas é porque esse casaco era do meu marido. Eu tô procurando meu marido, que é esse que você conhece. Não conheço. Aí ela foi pagar um lanche pra essa moça, começou a conversar. Entende? Aí quando ela foi embora, ela falou assim: tchau. Aí foi pro carro. Quando chegou no carro, tinha uma coberta, que era do filho dela. Ela falou assim: fulana, volta aqui, eu vou te dar essa coberta. Ela falou assim: não precisa. Não vai fazer falta pra você. Ela falou assim: não, pode ficar. E deu a coberta. Aí a senhora que recebeu a coberta falou assim pra ela: se cada pessoa doasse uma coberta, pelo menos nós não sentiríamos frio. De tudo que a gente precisa, pelo menos frio a gente não ia ter, porque a gente tinha coberta. E ela foi para casa. Quando chegou em casa, ela falou assim: filho, eu preciso te contar uma coisa, eu preciso que você me perdoe. Aí ele: eu te perdoo, antes de você contar. Aí ela vai e conta para ele que, sabe aquela sua cobertinha que você tinha desde pequenininho, que fica no carro? Eu dei para uma moça. Aí ele falou assim: mãe, mas ela estava com frio? Aí a mãe: estava. Então, mãe, você deu para a pessoa certa, porque eu tenho a minha em casa. E ela foi dormir. No dia seguinte, que ideia que ela teve? Pedir à comunidade que se unissem para doar cobertas. E ela, fazendo uma pesquisa, descobriu que na cidade dela tinham 5.000 pessoas na rua. Por isso que o nome do filme é 5.000 Cobertas. E aí ela começou a fazer esse movimento. E você sabe que a comunidade não abraçou a causa. Ela não conseguiu as cobertas. Eu sei que ela lutou e foi aumentando, né? Daí ela alugou aqueles boxes, sabe? Sim. Para guardar as cobertas. Que é bem característico dos Estados Unidos, né? E aí ela deixou algum aparelho ligado, entrou em curto, pegou fogo e ela perdeu todas as cobertas. E isso tudo vai fazendo com que ela seja resiliente. E ela era cristã, então ela pediu ao pastor da cidade para ir no dia do culto falar. E ela pediu ajuda à comunidade, ela falou, ela contou para a comunidade tudo o que aconteceu com ela. Que o marido dela teve um surto, sumiu, desapareceu, e que ela até hoje estava procurando o marido, que ela não encontrava o marido. Enquanto isso, ela estava ajudando as pessoas, e que ela precisava que a comunidade abraçasse a causa.
E ali ela conseguiu começar a juntar cobertores, e ia pra rua, até que um dia uma pessoa de rua esteve com o marido dela. Eu já ia falar isso, gente. Ela vai descobrir toda a aí, história do marido através das cobertas. Esse cara que foi ajudando, e eu não vou contar o filme, porque aí não tem graça, né? Mas assim, né? Pra você ver, melhor do que você ficar ali aleatoriamente em rede social e WhatsApp falando besteira, você vê um filme desse pra você se inspirar a ajudar. Porque assim, se você parar pra pensar, Marcele, cada um de nós, se a gente agora recebesse uma mensagem, uma ordem assim, vai lá na sua casa e separa tudo que você não usa pra doar. Eu tenho certeza que no mínimo 10 peças iam sair. Com certeza. No mínimo isso. Vamos botar por baixo? Você imagina, então, cada casa, se sair 10 peças. A gente consegue, né, ajudar muita gente. E você sabe que essa história é baseada, né, numa história, né, de verdade. Mostrou a mulher e o filho, eles têm uma instituição que eles montaram desde essa época até hoje, tem não sei quantos anos. Eles ganham 100 mil itens por ano de ajuda. Além de cobertor, produtos de higiene pessoal, roupa. E o marido dela tá vivo até hoje, ele tem um problema mental. E ele nunca se recuperou, entendeu? Mas eles estão fazendo esse projeto até hoje. Tem um nome do projeto que eu não me recordo agora. Mas o filme, assim, quando eu bati o olho, eu falei, cara... Não, e uma mensagem, várias mensagens lindas, né? Pra gente ser voluntário, né? Exato. Pra gente sempre ajudar. Que num momento super difícil a gente também deve focar numa outra coisa até pra... Ela tava com um problema enorme, tá vendo? né? E aí, de repente, a mulher falou isso pra ela, ela começou a trabalhar e assim, ela não perdeu a esperança nunca de achar o marido. Ela tava sempre, como sempre, na igreja, no culto dela, pedindo ajuda e ela tentando educar o filho. E o filho ficava assim pra ela, assim, mãe, meu pai vai voltar? E aí, nesse dia... ela tocando a vida, ela vivendo, né? Vida, E nesse dia que ela falou pro filho do cobertor, antes dela sair, ele falou assim, mãe, será que meu pai tá sentindo frio? E ela falou assim, meu filho, eu não sei, eu espero que não. Mas tava. Porque ele ficou na rua, largado, sabe? Mas assim, são essas coisas que eu gosto. Eu gosto de ler um livro, ver um filme... que me traga uma nova perspectiva de vida, que me traga um projeto novo, que me traga ideias novas. É isso que eu falei pra você. Eu quero ser hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Eu quero hoje poder me explorar melhor, né? Olhar pra mim e falar assim, o que eu posso fazer hoje que eu não estava fazendo ontem? E a história do Morrer de Sede, em Pleno Mar, esse meu primeiro romance, é a história de uma pessoa... assim, não é o livro inteiro a história de uma pessoa, mas eu me inspirei muito de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa real, e que eu sempre achava, assim, a força dela para vencer os problemas dela, a esperança dela na vida, admirável. E eu ficava assim, Marilene, não acredito, aí você nasceu em pleno mar? Meu parto foi dentro da água. Minha mãe foi para uma pesca lá no Maranhão e eu nasci no meio do barco. Caramba. Então, assim começa a história da minha personagem. Não é exatamente a história dessa pessoa, da Marilene, mas tem muito do que ela me contou. E eu acho que quem gosta de escrever, outro exercício maravilhoso é conversar com as pessoas. Observar a vida, as coisas e guardando... num caderninho, enfim, aonde você quiser, numa folha, gestos, como é que chama? Observações que você fez até de uma árvore, que você está olhando a sua janela, um casal que passou ali na rua, porque isso te ajuda a criar os seus personagens quando você vai escrever, né? Se for um romance, no caso. E no Morrer de Sede tem vários textos costurados, coisas que eu já tinha escrito, coisas que eu escrevi em oficinas, que eu tinha feito. Tem um trecho que um dos meus personagens é o senhor Levi, que ele tinha servido em Suez, né? Nos anos 60, por aí. E ele escreve um cartão postal para a família. E esse cartão postal existe. Esse cartão postal foi o meu tio que escreveu para os meus avós. E eu achei ele nos guardados da minha mãe.
Aham. E eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Olha, uma coisa dos anos 60. Um dia eu vou usar isso em alguma coisa. E aí ele veio parar aqui dentro do Morrer de Sede, num contexto completamente diferente, que eu não tô falando da minha família, mas eu coloquei na voz de um personagem esse texto. Então, por isso que eu falo que quem gosta de escrever é bom ir colecionando essas coisas, né? Colecione frases que você ouve de um filme, né? De um livro. Vai guardando. E um dia, quando você realmente sentar assim, falar assim, cadê a inspiração? Vai vir daí. Você vai abrindo esse tesouro aí, esses guardados que vem. Tenho certeza. Então, quem gosta de escrever tem que sempre guardar essas coisas para ser a sua consulta, né? Assim, eu acho que é como se a gente fosse montando um acervo, né? Então a gente guarda, assim, eu falo que é uma coisa que a gente engaveta realmente, né? São essas palavras, esses textos, essas inspirações, que a gente às vezes não sabe para onde ela vai. Mas um dia, quando você decide, né? Tô motivada a escrever um romance, um conto, ou uma qualquer coisa, ajuda você ter esse, digamos, tesouro guardadinho aí. Sim. Porque eu sempre fiquei imaginando assim, né? Quem escreve um livro ou uma novela, né? Sim. De onde tira tantos personagens, gente? Tira da vida. Tantas histórias, tanta coisa. Eu fico pensando em Manuel Carlos, né? As novelas dele sempre foram umas delícias, né? Olha quantos personagens, quantas histórias tinha. De onde ele tira isso tudo? Sempre tive muita curiosidade. Agora eu já sei, né? Vai anotando, certeza. vai guardando. Eu acredito, né? Que é da observação dele, de pessoas que ele conhece, de histórias que ele ouviu. Sim. Eu tava vindo de táxi pra cá, aí o rapaz tava me contando, né? É uma história, né, de uma passageira que tinha no ponto dele, que o ponto dele era aqui perto da Praça 15, no Rio de Janeiro. E a moça todo dia tomava esses táxis ali, o ponto dele, sempre ela pegava para ir pro trabalho. E aí ele estava contando de um colega que um dia fez uma coisa que não estava muito certa, que pediu o telefone da moça, porque o cartão dela não passou e não sei o quê. Mas só que o jeito dele fazer isso foi um assédio, né? Aí ele estava contando, a senhora sabe que ele foi expulso do ponto e etc. E aí eu falei assim, olha, meu senhor, o senhor não sabe como essa história do senhor, já tô gostando, isso daí pode virar um personagem de um livro um dia. Porque são essas coisas que acontecem do dia a dia que a gente acha que é bobagem, mas isso é daí que sai a literatura. Acervo, né? Acervo. A gente vai guardando. Um dia eu posso fazer um personagem que um dia vai assediar. Então, né? Já tem uma ideia. Já tem uma ideia, né? Uma ideia de uma forma de assédio, né? Já que a gente quer tocar, de repente, nesse assunto, né, no nosso texto. Eu tenho uma amiga que ela dorme com um bloquinho, uma caneta do lado dela, né? E aí, de vez em quando, ela acorda de madrugada e ela anota as coisas da cabeça dela. Essa é minha amiga. Tudo que vem na cabeça dela, ela anota, né? Às vezes é como você falou, é uma lista de compra ou é um sonho. Eu acho muito engraçado que ela fala, Daniele, tudo que eu anoto serve pra alguma coisa. Ela falou que outro dia ela sonhou um negócio e ela anotou e voltou a dormir. E aí ficou lá. Um dia ela falou assim, vou ver o que tem nesse caderninho que eu vou jogar fora, que tá acabando, tem que fazer outro, né? E ela falou que viu um negócio lá anotado, ela falou assim, opa, olha a ideia. Não, aí ela falou que o sonho que ela teve, ela falou que ela não lembrava, ela só sabe que aconteceu porque ela escreveu. E era dando um recado pra ela de uma coisa que ia acontecer e aconteceu. E ela falou que ela passou a fazer, sabe o quê? Ela passou agora a ler o caderninho quando ela acorda. Ela falou que ela acorda, escova o dente, toma banho e vai tomar café e leva o caderninho e vai ler o que foi que ela não... Ela falou, Daniela, tem dias que eu não anoto nada. Agora tem dias que tem coisas que eu fico assim, gente, de onde veio isso? Essa daí já faz as páginas matinais e nem sabe. Já, exatamente. Você tá falando, eu tô lembrando dela. Ela já faz, só que ela não sabe. Entendeu? De repente, quando você for escrever o livro, eu te dou o telefone dela, você liga pra ela, me empresta seu caderninho. Que tem 1000 ideias aí pra mim. Não é? Adorei. Ela falou que outro dia foi um monte de número, ela não tava entendendo que número que ela falou assim, será que é pra jogar na Mega Sena? Ela falou que jogou e não deu nada. Aí depois ela falou que um dia foi fazer numerologia. Ela falou que tem alguma coisa errada comigo, não tá dando certo. E aí a moça falou pra ela assim,
o número da sua sala não é o número bom. Meu Deus. O que ela fez? Eu vou fazer umas contas aqui e você vai colocar uma letra do lado desse número, que aí a soma vai dar. E esse número com essa letra estava no caderninho. Tava no caderninho. E ela não sabia o que significava. Vamos supor que era 801 a sala dela. E ficou 801B. E no caderninho dela tinha um negócio escrito assim, 801B. Olha... Ela falou que ela passou a dar valor para esse caderninho dela e para essas coisas que ela falou que acontece lá, no subconsciente dela, que ela não sabe o que está acontecendo. E ela falou que esse caderninho... Ela falou, nunca mais jogou um caderninho fora. Ela vai agora colecionando. Vai guardando. E ela falou que de vez em quando ela volta lá e vai lendo. Meu Deus, ó. Então, assim, a gente tem essa mania, às vezes, de sonhar e não lembrar, né? A gente acorda, lembra muito rápido, a gente se interte com outras coisas e esquece o sonho, Agora né? eu vou te contar, vou te fazer uma pergunta. Você tem um backup no seu WhatsApp para falar com você mesma? Eu tenho. Você acredita que eu tô no meio do trânsito dirigindo? Porque a maioria do tempo a gente tá assim, né? Aí eu tenho uma ideia. Eu abro o backup e começo a falar. Blá, 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 blá. Aí depois chego em casa, ou quando tiver a ideia que eu tive, ou uma frase, ou uma coisa que eu percebi. O backup é cheio disso. Aí esses dias o meu celular deu um ziriguidum. Perdeu. Apagou o backup. Eu quase desmaiei. Tinha 500 coisas que eu tinha lá no backup. Mas o meu celular tá precisando comprar outro. Aí você tem que passar de tempo em tempo, tirar daí e botar no seu computador. Mas assim, eu já cansei. Eu já parei no trânsito, assim, atrasada por alguma coisa. Tive uma ideia... Parei o carro... Escrever agora. Preciso escrever agora, porque senão eu vou perder isso aí. Mas eu baixei um aplicativo chamado Tarefas, do Google, né? É como se fosse um bloco de notas. E aí eu tenho, tipo, como se fosse um bloco de notas de tarefa para cada assunto. E assim, tudo que eu penso agora eu vou lá e escrevo. Eu faço na hora. Aí vamos supor, eu tenho uma lista lá, assim, compras. Aí vamos supor que eu vou ao shopping hoje. Aí no caminho eu abro a minha lista e vejo tudo que eu tenho que comprar para saber se nesse lugar que eu vou tem. E aí eu não me perco mais, porque era um Deus nos acuda. Por exemplo, eu ia no shopping comprar um presente para Marcele. Quando eu chegava em casa eu falei, caramba, tinha que ter comprado a meia. Não comprei. Aí no outro dia eu ia lá, comprava não sei o que lá, quando eu chegava em casa, gente, a meia, não comprei de novo. Sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que acabar com isso. Aí eu escrevia, né, no papel... Aí eu saía e esqueci o papel em casa. Entendeu? Aí eu ia na rua, gente, eu tenho que lembrar que tá escutando no papel. Vamos lá. Aí fazia... Só via metade da lista, né, Marcelo? Não lembrava tudo. Não lembra mesmo. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho celular pra quê? Aí descobri essas tarefas. Eu tenho mercado, farmácia, né? Tarefas de casa, tarefas do trabalho, tudo separado. Agora vai ter as ideias do seu livro. Agora tem que fazer lá ideias do livro. As frases, textos, personagens, histórias. E assim, exatamente, você vivenciou alguma coisa, inclusive, de, né, de educação financeira na rua. Sim. Uma situação que você viu, não, isso não foi legal ou foi legal. Anota, porque isso vai... E eu sempre tive medo, assim, eu sempre falava assim, Daniele, pra mim mesma, eu amo conversar comigo, adoro. Se é uma pessoa que eu gosto de conversar, sou eu comigo mesma. Assim, as ideias fluem. Ai, que bom. A gente se entende muito... louca. Não, a gente se entende muito bem. Eu e eu. Muito bem. E aí eu falava assim, Daniele, por que você não escreve as suas histórias, as coisas que você já fez na sua vida, né? Pra você não esquecer. Porque tem uma hora, eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai começar a esquecer as histórias. Porque, por exemplo, hoje eu conto histórias pra vocês que estão perto de hoje, né? Às vezes eu me lembro de uma história muito lá... Mas quando chegar daqui a 10 anos, eu já não vou me lembrar dessas histórias. E elas vão morrendo, né? Elas vão se perdendo. E tem histórias da nossa vida, coisas que aconteceram com a gente, com nossos familiares, né? Que, assim, não mereciam jamais serem esquecidas. Elas precisariam ser eternizadas. E eu acho que se a gente começa a anotar essas coisas, né? De vez em quando a gente pode ir lá e consultar e ler, caramba... Lembra desse dia? Lembra disso que aconteceu, né? E essas coisas acho que vão se perdendo. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e às vezes a pessoa não tem uma história para te contar. Ah, impossível. Não tem uma coisa para falar? Impossível. Ah, eu conheço. Pessoas que depois que vieram da pandemia ficaram assim, meio abobalhadas com o mundo, perderam um pouco a magia de viver, sabe? Eu sempre digo para elas o seguinte, ó. Quer encontrar a magia de viver, né? A gente tem que explorar o mundo. Ah, eu não posso viajar. Beleza. Leia, né?
veja filmes, porque você viaja de outra forma. Cara, eu lembro quando eu era criança, Marcele, eu fui estudar numa escola que eu ficava o dia inteiro nessa escola. E na hora do almoço a gente podia sair da escola, a gente tinha autonomia para sair e passear pelo bairro. Eu tinha muito medo, né? E as meninas da minha sala saíam para namorar. Os meninos da sala. E eu falava, eu não vou fazer isso. E eu falava, eu não vou sair então da escola, vou ficar na escola. Eu falei, eu vou fazer o quê? Vou pra biblioteca. Biblioteca, a famosa biblioteca. Eu também adoro. Era a rata da biblioteca. Você lembra de uma coleção chamada Vagalume? Série Vagalume? Sim. Marcelo, eu li todos. Eu achava aqueles... Eu viajava com Marcos Rey. Todas aquelas histórias de mistério. Eu amava todas aquelas histórias. Tinha cada história. Os Caravelhos do Diabo. Os Caravelhos do Diabo. Gente, que livro é aquele? Me lembro até de ter feito peça de teatro no colégio. Dele? Desse que livro. Legal! Os Caravelhos do Diabo. Gente, eu li muitos livros dele. Aí quando terminei, eu lembro que a menina da biblioteca falou assim pra mim, você gostou do Marcos Rey? Eu falei, eu amei. Ela falou, então agora eu vou te levar pra um outro nível. Mas é um nível muito acima. Vem aqui. Aí ele me levou pra uma outra estante. Essa estante já ficava trancada, essa parte. Quando ela abriu, ela falou assim, te apresento Agatha Christie. Eu ia falar, é Agatha Christie. Marcele. Ai, você sabe que as minhas filhas amam. Eu sentava no chão da biblioteca, sabe? E eu devorava aqueles livros. E eu viajava naquelas histórias. Eu queria crescer, eu queria ser adulta, viajar o mundo, fazer aquelas coisas, sabe? Eu amava aquilo. E assim, então hoje eu fico pensando, como é que as pessoas não têm essa ânsia de ler um livro, de ler uma história, de ver um filme... E aí perde, o tempo passa, 24 horas acaba num minuto, né? E aí pergunta, o que você fez ontem? Nada. Ai, eu sou muito curiosa, então eu gosto muito de ler por isso, porque eu amo ler. Fico curiosa, assim, com as histórias. Ai, onde vai dar isso, né? O que a pessoa pensou para escrever sobre isso? Eu adoro ler, adoro ver filme. Eu gosto de história, eu gosto de conhecer novas histórias, de saber novos processos. E olha, né? eu vou falar uma coisa pra você, a mulherada tá arrasando. Tem muita escritora contemporânea boa. É mesmo? Muita coisa, assim... Realmente a gente tá arrasando. Que bom. Né? Que bom. Porque a literatura também era muito vista como... escrita por homens, né? E Agatha Christie é uma das que a gente tem que exaltar, né? Uhum. E aí eu sou agora de um movimento de ler mulheres vivas, né? Porque a gente também tem essa coisa. Ah, vou ler Clarice Lispector, vou ler Cecília Meirelles, estão todas já, né? Coitadinhas. São ótimas, temos que ler também. Maravilhosas. Mas vamos dar a chance para essas mulheres que estão aí vivas, batalhando, escrevendo seus livros. E hoje a gente tem muito acesso, né? Se a pessoa não quiser comprar um livro físico, vai para o Kindle, né? Então, tem coisas muito maravilhosas. Muita gente... Você falou de Agatha Christie, eu vi um filme que a menina voltava no tempo e ela conheceu a Agatha Christie antes de escrever livros. E ela ficou tão louca, porque ela amava a Agatha Christie, que ela falava assim, olha, você vai ser muito famosa. Aí ela falou assim, eu não. Mal sabia ela, sabe? Você falou, eu lembrei. Então, assim, os filmes, os livros transportam a gente para outras épocas, né? Para outras realidades, para outras histórias. E, assim, engrandece você. Eu lembro que quando eu era menina, né? Que eu li os livros e que eu via uma palavra nova... Sublinhava, né? Ia procurar o significado. Isso mesmo. O que significa isso? Aí eu aprendi uma palavra nova. Então, assim, eu cresci, eu aprendi muito, né? Nas bibliotecas, né? Eu lembro que eu estudei numa escola que a biblioteca, os livros eram todos bagunçados. E eu perguntava pra menina da biblioteca por que ela não arrumava. Porque não dava tempo. Eu falei, então, mas se eu tiver horário vago, eu posso vir pra cá arrumar? Você deixa? Ela, por mim. Eu que arrumei a biblioteca toda. Arrumei tudo, eu só pedi pra ela me explicar como é que era, né? Qual era a ordem. A ordem era... Ela foi me explicando, né? A primeira é por assunto. A primeira é por assunto, depois a ordem alfabética do autor, não sei o que. Foi me explicando. Eu arrumei tudo, todos os livros, né? E quando as pessoas chegavam, onde que tá o livro tal? Eu falei, ali. Onde está? Ali. Eu ficava assim, mostrando onde estava cada livro, porque eu sabia tudo, entendeu? Como eu ficava na escola o dia inteiro, né? Tinha muitos horários livres para mim. Então, era para fazer o dever de casa, né? Tinha atividades eletivas.
Então, eu preferia ficar na biblioteca, né? Eu perguntei lá se a minha atividade eletiva poderia ser a biblioteca. E nessa época eu li muito. Ali eu ganhei gosto pela... Eu lembro que depois, mais lá na frente, eu já fiquei adulta, comecei a trabalhar. Eu lembro que a gente comprava muito livro na livraria Saraiva. Tinha um cartãozinho e você ia fazendo pontos nesse cartãozinho, né? E aí eles começaram a entregar em casa. Aí ficou melhor ainda pra mim. Então, na minha casa, chegava assim, todo mês uma caixa com muitos livros. Tanto que se você vê aqui na empresa, tem uma estante ali com milhares de livros, todos meus. Todos que eu li, trouxe pra cá e hoje a gente compartilha aqui com os funcionários para eles lerem, né? E às vezes as pessoas têm preguiça de ler, né? Sim. Porque é mais fácil você ligar uma telinha, né? Mas assim, depois que você entra nesse universo, né, da leitura, olha que coisa maravilhosa, porque você pode sonhar ali dentro, você pode conversar com os personagens sem falar nada, né? E você vai identificar sempre alguém, alguma situação, né? Você vai aprender, sempre vai ter uma motivação, enfim. Então é muito bom ler. Eu acho que são horas, assim, que para mim são horas preciosas que eu nem vejo o tempo passar. Com certeza. Já cansei de atrasar compromisso porque eu estava lendo uma coisa muito boa e eu dava uma desculpa. Ai, não. Desculpa, é o trânsito. Desculpa, não estava muito bem. Que nada, eu estava acabando de ler uma coisa que eu gostava. É porque às vezes tá no meio de uma situação que você precisa saber. Não, por favor, gente, eu preciso saber agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Só um minutinho. Eu vou atrasar aqui um pouquinho, mas eu vou ler. Aí eu canso de fazer isso. Vai toda feliz pro compromisso, mas atrasada. Tudo bem. Está tudo bem, né? Com certeza. O que eu ia te perguntar é assim... Como é que você se sente, né? Quando você termina de escrever um livro, né? Qual é a sensação? Olha, tem gente que responde assim, eu fico de luto, né? Essa história saiu de mim, acabei de parir essas ideias aqui, tô desesperada. Eu fico muito realizada. Falei, olha, consegui, né? Acho que consegui chegar a um termo final, botei o último ponto aqui. Me dá muita satisfação, né? E aí, outra coisa, eu gosto muito de me desafiar. Eu acho que é por isso que eu escolhi, talvez, escrever esses contos aí com esse tema tão difícil, porque isso vai ser bem desafiante, né? Coisa fácil para mim não rola, tem que ser difícil, gente. E assim, quando você está finalizando, né? Você tem alguma preocupação em já ter na sua cabeça, de repente, um novo assunto para um novo livro? Não, de jeito nenhum. A preocupação é que aquele né, texto esteja nas condições, assim, profissionais mesmo. Jamais fiz nenhum livro que não passou por leitura crítica, leitura beta, né? Leitura beta, o que é? Leitura crítica já é mais conhecido que você pega um profissional, né? De literatura, que é um profissional que fez letras mesmo, que conhece o português corretamente, que vai ler seu texto e vai dar opinião, assim, isso aqui não tá legal, você misturou a primeira pessoa com a terceira, enfim. Coisas técnicas da escrita, né? E o leitor beta é o público, né? São os leitores que vão ler seu livro depois. Então é bom você ter a opinião de algumas pessoas que vão ler esse trabalho antes dele ser publicado, né? Não gostei, eu acho que esse personagem seu deveria acabar daquele outro jeito, tá? Né? E é bom você ouvir isso antes de você terminar, né, o trabalho. E passar por correção ortográfica, né? Tem um revisor de texto. Então, tem, assim, porque como eu falei no início, né? O livro é um produto, né? Como, né? Essa garrafa de água, essa caneta, enfim. Então, ele tem que ser o mais bem, né, apresentado possível, correto, enfim. Senão as pessoas vão pegar um livro com um erro de português, gente. Um livro que está... Sem concordância, né? A pessoa errada. Não dá. Não dá, né? Então, você tem que se preocupar com isso. Porque já é um mercado tão difícil, né? Você já passa por tantas barreiras, ainda vai chegar um trabalho que não está... E, olha, a gente cansa de ver por aí. Muitos. Livros com problema. Sim. Né? E, assim, quando a gente vai escrever um livro, quais são as ordens, né? Como é que primeiro você escreve, né?
Aí depois que tá pronto, você manda pra editora. Como é que é? Me conta aí como é que é. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar por essa leitura crítica. Tudo bem, aí você foi aprovada, você escreveu. Aí depois que você escreve, quem é a primeira pessoa que recebe esse livro pra fazer o quê? Ah, sim. Aí realmente é a editora, né, que vai analisar esse original e aí vai te dizer alguma coisa. Ó, realmente gostei. Mas pode dar até uma opinião. Olha, eu queria que você aumentasse 3 capítulos. Ó, vamos tirar isso daqui que não tá legal. Né? Eles também podem te dar uma opinião do que fazer, né? E aí é com eles. Aí eles vão fazer toda essa parte da impressão, escolher a capa, né? Tem um profissional para isso, que é o capista, não é qualquer pessoa. Você é contactada para ajudar a escolher a capa ou é uma decisão deles? Não, geralmente você é consultado para ver se você gostou ou não, né? O livro é teu, então, sim, você geralmente é consultado. Olha, te dão até, às vezes, mais de uma opção, mas passa por você, sim. Tudo passa sempre pelo autor, né? Sim. Mas, assim, o trabalho de fazer o livro físico mesmo, ele se tornar materializado, você não tem, né? A partir do momento que você passa para um editor, né? Aí você já recebe ele prontinho, que é a grande emoção da vida. Você abrir aquela caixa com seus livros, né? É um momento, assim, único. Né? Você receber essa famosa caixinha com o que você escreveu, né? E assim, aí que eu falo, aí que começa a brincadeira. Depois que ele chega, você tem que anunciar aos 7 ventos, né? Que você tem esse trabalho, que isso é o que você gosta de fazer, alcançar os leitores, entrar nos clubes de leitura, né? Fazer sua obra ficar conhecida. Com certeza. E aí tem noite de autógrafo, tem gente que faz noite de autógrafo para poder divulgar, falar, né? A gente vê não é só uma noite de autógrafo, você faz isso durante muito tempo, né? Eu já fui em algumas, né? Aqui no lançamentos, Brasil. Né? Já fui em algumas noites de autógrafo aqui, mas elas são bem diferentes de quando você vê nos filmes, por exemplo, americanos, né? Geralmente nos filmes americanos, o autor lê um pedaço do livro, né? Conversa, interage com o público e depois ele assina, né? Aqui, às vezes que eu fui, não teve isso, né? Era só ele sentado, mas aqui autografando. Também tem, exatamente. Tem isso também. Tem essa roda de conversa, lê um trecho do livro, você sempre chama uma outra pessoa para interagir com você, um outro escritor ou alguém que participou do seu projeto, porque isso que chama a atenção das pessoas que estão ouvindo, né? Dos leitores. E as pessoas gostam de saber como é que surgiu isso aqui, né? Essas ideias. Então, é a oportunidade que você tem. De contar a história, né? De contar a história da história. Isso que eu ia falar, a história da história. Não a história do livro, né? Mas a história por detrás daquela história do livro, né? De onde surgiu a ideia, quem te ajudou. E como é que você escolhe quem escreve ali aquele prefácio? Porque eu vejo que as pessoas escolhem sempre alguém, né? No caso, o meu não tem prefácio. Não. O meu teve que a gente chama a orelha do livro, né? Que é quando você abre aquela partezinha menor. E eu escolhi uma escritora amiga para escrever. E tem a 4ª capa, que é o verso. Né, do livro. Que foi a Vanessa Passos, no meu, né? Que é uma escritora premiada. Ela ganhou já o prêmio Kindle. Ela também é professora. E ela foi a minha mentora para escrever esse livro. Ou seja, eu tive uma mentoria dela para como chegar a esse passo a passo de como escrever um romance sem errar muito, né? Então, eu acho importante também, se você quer escrever um livro, né? Você procure pessoas para te ajudar, para você não errar muito de cara. Porque quando você mandar lá para essa editora, já vão te devolver com poucos problemas, né? Se você começa no início já errando muito, vai ter muito retrabalho. E retrabalho, assim, de texto e tal, é cansativo. Muito. Né? Então, é bom a gente pegar a ajuda desses profissionais, né, ligados à confecção mesmo de um livro, enfim, de texto, pessoas especializadas nisso, para encurtar os seus problemas. E foi isso que eu fiz com Morrer de Sede. Tanto é que eu escrevi ele em 4 meses, foi bem tranquilo,
né? E quando eu terminei o livro, ele já foi direto para uma leitura crítica, porque ele já estava todo engatilhado. Nem às vezes, por exemplo, você escreve, imagina que você escrevesse durante 4 meses e mandasse para a editora revisar, depois de 4 meses. Não, e a editora não faz isso. Quando você manda o seu trabalho para a editora, ele já tem que estar perfeito, porque senão eles nem leem seu texto. Porque se você manda um texto com erro de português, com erro de estrutura, eles não têm tempo. Com certeza. Então você já tem que mandar um produto pronto. Gente, é assim, eu falo que tem escrever uma coisa e publicar é outra. O publicar é uma coisa mais profissional, né? Você tem que já ter um produto mais certinho, mandar para a editora ele bem costuradinho para ele ser atrativo. Senão ele vai passar pelo seu e-mail, porque geralmente isso é por e-mail, você não conversa com ninguém. Não vai falar, isso é uma porcaria esse livro. Mal escrito, isso para lá, não vamos nem ver. Sabe, não tem esse tempo de você fazer as correções nesse momento. Você tem que fazer antes, né? Então você tem que entregar um negócio bem bonitinho. É porque eu ia falar que você perde o time, né? Porque eu escrevi, aí daqui a 4 meses o cara vem e fala, aqui não tá bom, você já perdeu a inspiração do que você estava escrevendo. Eu tô falando isso porque quando eu fiz o meu TCC na faculdade, eu lembro que quando chegou assim no 5º período, eu comecei a adiantar várias matérias. E eu fazia matéria aos sábados, fazia matéria em outras cadeiras, eu fazia matéria de contabilidade na turma de direito, fazia matéria na turma de matemática, eu queria antecipar, porque eu queria quando chegasse no 8º período eu tivesse só o TCC. E foi o que aconteceu. E aí, o que eu fazia? Toda quarta-feira eu ia na faculdade com um pedacinho do que eu tinha escrito, o professor revisava, falava assim, não, tá legal, muda. Minha cabeça ainda estava fresca. Imagina você ter que fazer isso depois que a cabeça não tá. Você perde o raciocínio do que você estava escrevendo. Fica muito difícil. Entende? Aí eu lembro que os meus colegas, eu fui muito criticada na faculdade porque eu fazia aula em outras cadeiras e eu fazia em outro campus. Eu estudei aqui do lado, na Gama Filho, aqui no centro, e aos sábados eu ia pra Piedade, para antecipar a matéria. E eles falavam, você é louca, ir pra Piedade. Quando chegou no 8º período, eles faziam 5, 6 matérias mais o TCC, e eu fazia só o TCC. Então, assim, eu tive liberdade para escrever. Eu lembro que quando chegou na reta final, o professor falava assim, não tem mais o que corrigir, porque você já entendeu como tem que escrever. Então, eu fico pensando nisso, né? Você escrever e ter uma pessoa rápida para corrigir para você não perder esse time da inspiração. E aí, a gente está falando, né? Você vem da contabilidade, né? O seu público também. E vocês falam muito em processo, né? Para escrever um livro é a mesma coisa, tem processos para a gente escrever. Acho que em tudo na vida, né? Mas a gente não pode ficar amarradíssimo nos processos que não possa ter criatividade. Sim, a gente, né? Como é uma carreira mais artística, digamos assim, a escrita, mas tem processo, tem a coisa de organizar. Se você é desorganizado, você perde tempo, você, enfim... Com certeza. Né? Aquilo se arrasta. Então, eu já ouvi gente falar que ficou 8, 10 anos escrevendo um trabalho. Bom, eu não consigo pensar nisso. Daqui a 10 anos eu já estou fazendo outra coisa. Não, eu acho que você levaria 10 anos para você escrever, assim, uma enciclopédia, né? Não, em 10 anos eu vou escrever várias coisas, mas o mesmo não dá, não tem condições. Eu não suporto. Eu acho até por temperamento, né? Mas... eu acho que pessoas que arrastam as coisas também muito tempo, assim, sei lá, eu acho que não é interessante, né? Acho que não é bom a gente arrastar nada, né? Não, e é tão bom você terminar um ciclo, já começar outro, e começar outro, e começar outro. Porque sempre você vai estar animada, sempre vai ter uma coisa te animando, né? Sempre... E outra coisa que eu ia te perguntar, às vezes acontece com você de você estar no meio de um livro e você ter ideias para outras coisas e você vai anotando? Sim, eu tô, como eu te falei, tô nesse... livro de contos, mas eu tô com a ideia de fazer um livro infantil que eu nunca escrevi para criança, porque também é um outro tipo de texto, né? Mas eu estava um dia conversando com uma grande amiga que é professora de alfabetização e ela estava falando das dificuldades que está sendo para alfabetizar hoje. E aí eu falei assim, gente, que tal a gente fazer junto com ela, né, um texto brincando com isso, né? Com essas coisas que são difíceis e que talvez virasse um livrinho que pudesse ajudar as crianças. Por que não? Aí já tô com essa ideia, mas já tá atravessando
né, uma coisa que eu já comecei. Mas a vida é assim, tem que ser dinâmica. Isso. Como qualquer coisa nossa de trabalho, né? A gente tem que ser sempre dinâmico. E não sei quando isso vai sair. Não tô aqui engessando, assim, botando, não, isso tem que sair, né? Não, para eu ficar estressada. Não, de jeito nenhum, mas é uma ideia. Então, já mais um lá para conta, né? Uhum. É pelo contrário, tem que estar aberta para o universo, que o universo vai estar te mandando vários insights o tempo todo. E em algum momento também, você se permitiu isso, entendeu? Então, essa coisa do anotar, eu tenho feito muito isso e tem dado muito certo. Porque, por exemplo, eu tenho um caderno dentro da minha mesinha de cabeceira chamado Projetos. Uma folha para cada projeto. E lá tenho vários projetos. Não tenho nada desenhado, eu só tenho ideias. Eu tenho um projeto de fazer um treinamento para mulheres, para falar das mulheres que estão na Bíblia. Tem mais de 200 mulheres na Bíblia. Ninguém sabe disso. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar sobre essas mulheres. Foram grandes mulheres, mulheres fortes, mulheres que estavam por detrás de homens fortes, entendeu? Então, assim, falar sobre isso que é importante. Você falar sobre mulheres. Vamos falar das mulheres que estão na Bíblia. Sara, Ruth, tem um monte. Só que elas são desconhecidas, porque a gente vai falar só né, das mais conhecidas. Mas tem várias. Tá lá nesse meu caderno. E tem vários projetos lá. Na pandemia, eu olhei muito para esse caderno. Olhei demais. Tem muitas coisas que estavam lá que hoje eu já faço. E tem mais coisas que no futuro eu também vou fazer. Só que é aquilo que a gente estava falando. Precisa se organizar para fazer cada coisa dessa. Porque quando eu me coloco para fazer uma coisa, eu quero fazer ela muito bem feita. Não é para fazer por fazer. Eu gosto de fazer, né? E o fazer demanda isso, né? Competência. Então, quando, por exemplo, eu estou com esse projeto agora de escrever o livro, né? Que você está me ajudando. E já a gente vai começar a colocar a mão na massa mesmo, né? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para isso. Eu tenho que me preparar, né? Preparar pelo menos com a inspiração do que eu vou escrever, do tema que eu vou escrever, para quando eu começar a escrever, eu saber pelo menos escrever alguma coisa. Agora, a forma como escreve tudo isso, aí depois lá na frente você vai me ajudar. Isso vai vir. Agora, vai vir, né? O primeiro, o mais importante que você está fazendo é pesquisar, né? É procurar saber o que já foi escrito com relação a isso, né? Para você ter outras ideias, aproveitar alguma ideia, acrescentar alguma coisa, porque é daí que vem, gente. É que eu falo, essa musa, né? Que eu brinco, mas eu tô sem inspiração. Minha querida, meu querido, não rola isso, não tem inspiração. É transpiração. Você tem que suar a camisa para vir isso aí. Por isso que eu falei, a gente tem o ciclo da vida, né? Então você tem que trabalhar, lazer... Que é o lazer que vai trazer a criatividade, vai colocar à tona. Né? Eu acho que tem que equilibrar. Tudo. Tem que equilibrar. Sim, obrigação todo mundo tem. Sim. Obrigação todo mundo tem. Mas você tem que tirar um tempo do seu dia para fazer alguma coisa com você. Eu não tenho tempo. Tem. Vamos lá. O tempo que você está no transporte, indo e vindo do trabalho, você faz o quê? Durmo. Faz alguma coisa. Ouve um livro, ouve uma música, ouve um podcast. Tem audiobooks, né? Tem maravilhosos, né? Não tem nem a desculpa que realmente você tá com a vista cansada. Bota para ouvir um podcast. Isso aí. Mesmo que você durma. Seu subconsciente está ouvindo aquilo ali. E uma hora ele vai jogar aquilo para você. Eu fiz muito isso. Eu li muito livro. Ouvi muito livro. E assim, às vezes no dia seguinte eu estava fazendo uma coisa, me vi uma frase na cabeça... Eu falei, cara, eu acho que essa frase é daquele livro de ontem. Quando eu voltava lá, era de lá mesmo. Eu falei, caramba, né? Eu não me lembro de ter escutado, mas isso brotou agora em mim. Mas é o seu subconsciente. Então você também tem que fazer a sua parte. Eu tô vendo muito filme de educação financeira. E eu tenho aprendido... Porque assim, o filme... Ele é mais, para mim, mais intuitivo, ele é mais assertivo. Às vezes o livro, eu demoro a entender, eu tenho que voltar, tenho que ler de novo, eu tenho que pensar se aquela palavra ali, o que ela significa naquele contexto. O filme, para mim, é mais fácil, porque eu tô vendo, e porque eu sou muito visual. Entende? Então eu consigo entender melhor vendo. Então eu tenho visto muito filme. E às vezes você pensa assim, mas quase não tem filme de educação financeira. Gente, tem 1 milhão de filmes. Olha. Quando eu comecei a pesquisar, tem 1 milhão de filmes. 1 milhão de filmes. E deve ter reportagens. Tem também, muita coisa, tem muito material. Então, assim, não tá faltando material para eu estudar. Tá faltando tempo. E eu tô tendo que construir tempo, né? Eu tô tirando o tempo das redes sociais, o tempo. Final de semana agora, eu não olhei o WhatsApp.
E aí, na segunda-feira, quando eu fui ver, as pessoas estavam assim, gente, aconteceu alguma coisa com você? É a primeira coisa que perguntam, né? Que a gente Eu falei, não, gente, eu ando meio off no final de semana de rede social, de WhatsApp, de telefone. Porque eu tô a fim de descansar, curtir a natureza, curtir minha família. Então, assim, procurando esse equilíbrio que eu te falei, entendeu? Durante a semana eu tô com uma carga muito pesada de trabalho, muitas reuniões, muitos podcasts, graças a Deus. E às vezes a gente precisa não fazer nada também, Exato. né, Dani? Nada. Entendeu? Sabe que é nada, aquele nada. sétimo dia, sabe? Então, a gente precisa do sétimo dia. Ele tem que virar uma coisa assim, meio que lei, né? A gente precisa de um dia para não fazer nada. E qual é o pecado nisso? Nenhum. Né? Assim, esse dia que não fazer nada, o que surgir, surgiu e tá ótimo. Isso né? aí. A gente tem e se nada surgir, você Também dormir o dia tá todo, ótimo. tá tudo bem. É Entendeu? isso mesmo. Porque a segunda-feira logo tá ali e tudo começa de novo. Não é? Você tá mais, mais reabastecida, né? Mais... com menos peso, né, do que vinha, porque às vezes você tá esgotada, né? É exatamente isso, esgotada. E aí, que eu ia te perguntar é o seguinte, você lê muitos livros? Leio bastante. Porque como você tá escrevendo livro, tá com outro Geralmente projeto, tá com uns isso, 4 livros por mês eu leio. 4? 4. Gente. É mais ou menos um livro por semana. Essa semana eu tô acabando de ler um livro muito interessante, que ganhou prêmio também, é o Ébano sob os Canaviais, da Adriana Lomar. Esse livro ganhou o prêmio Kindle. E é um romance histórico que vai resgatar lá a escravidão, né? Muito interessante, um livro com muitos diálogos, então você se envolve com a história, você torce pelos personagens, e a Adriana, ela tem essa capacidade muito incrível de criar muitos personagens e trazer histórias paralelas e não confundir o leitor, né? Eu já li outras obras dela, então tô adorando. Então é uma dica até que eu deixo para vocês, Ébano sob os Canaviais, da Adriana Lomar. E já tinha lido 2. Então já tô indo pro 4º livro do mês. Caramba! Do mês. Quer dizer, eu tô terminando do mês passado, né? Já tem que começar os desse mês. Os desse mês. Mas Isso é até incrível. que vou terminar de ler esse livro hoje. Já tô nos últimos capítulos. Faltam uns 2. E aí, né, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso podcast. Eu queria muito que você falasse para as pessoas assim como eu, que vai escrever um livro, né? Quais são suas dicas, sugestões, aquilo que você, de repente, queria que lá no seu primeiro livro alguém tivesse dito para você e você acabou aprendendo por erro e acerto. Olha, a primeira coisa que eu vou falar é uma frase que tem aqui no Morrer de Sede, que eu amo essa frase que eu coloquei aqui. Eu acho que serve para tudo, sabe? Sem sonho, a vida é miséria. Então a gente tem que, primeira coisa, é sonhar, né? Não, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso. Então tem que partir de um desejo, né? Então escrever também vem disso, né? As dicas que eu dou a gente já falou um pouquinho, criar esse momento de escrita, de escrever, criar um momento de leitura, momentos que você esteja próximo de coisas artísticas, porque tudo isso é abastecimento e munição para a sua escrita. Então, a gente tem que procurar, né, assistir filme, ouvir podcast, ler, tudo que te aproxime de expressões artísticas, né? Que isso vai te ajudar, porque escrever também é uma expressão artística, né? Não se preocupar com o que vai sair, ir fazendo, né? Mas se você realmente um dia quer tornar isso um livro mesmo, uma coisa profissional, procurar os profissionais, né, que vão te ajudar a encurtar esse sofrimento, vamos dizer assim, encurtar as etapas, para não ser nada penoso, né? Participar muito de eventos literários, clubes de leitura, né? Porque tudo isso vai te familiarizando com isso, né? Com esse lidar com a literatura dessa forma, né? Não só como um espectador, mas você sendo protagonista também, né?
e sempre trocar com outras pessoas, trocar com outros escritores, perguntar o que eles estão fazendo, dicas, né? E isso daí a gente tem como fazer presencialmente, né? Nesses eventos e também nas redes, né? O que mais temos aí hoje, graças a Deus, são escritores e escritoras e ouvir um pouco o que eles estão falando, né? Como o network é importante muito em todas as profissões, né? Em todas. E não é nessa que não é. Pelo contrário, nessa é muito importante também, né? Muito importante o network. Porque, olha, eu digo, essa frase não é nem minha, é de um grande professor, né, de escrita, que é o Marcelino Freire. Ele fala, quem vende o livro é o sovaco. Você tem que estar com esse negócio na sua bolsa o tempo inteiro. Eu tenho um que fica na minha bolsa que ele já está todo mastigadinho. Mas é aquela coisa, teve oportunidade, encontrou com alguém, fala do seu trabalho, porque em todas as profissões é assim. Com certeza. Né? Então, você tem que mostrar, ó, tem esse livro aqui, fala disso e tal. Sabe, não fica com medo de ser chato, não. Vai falando. Você não vai no meio do nada, assim, né? Pegar a pessoa que tá comendo, né? Vamos dizer assim, e vai abordar. Mas, não sendo inconveniente, tudo tá valendo, né? E assim, ó, já vendi vários livros dessa forma. Que ótimo, que ótimo. Marcele, quero muito te agradecer, adorei nosso papo. Eu que agradeço, a gente super agradável. A gente estava muito tempo querendo marcar, né? E assim, foi tão bom, né? Passou tão rápido? Tão rápido, a gente tem que marcar outro. Quando você tiver com o livro de poesias pronto, você vem, depois dos seus contos. E vem mostrar aqui para todo mundo. Obrigada. Obrigada a você, Dani, pela oportunidade. Foi uma delícia. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar as redes sociais da Marcele aqui para vocês entrarem em contato com ela. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, porque a Marcele vai responder com o maior carinho para vocês. Tá bom? A gente fica por aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau.